Olá, eu sou o Eduardo Mello e a gente está no terceiro vídeo da nossa série Os Mitos do Mito. A gente tem falado uma série de conceitos, né, que entram na mitologia do bolsonarismo, e hoje a gente vai falar de mais um deles, que é sobre a família tradicional. A família tradicional, de certa forma, é um ponto assim, nodal para a gente conseguir entender qual é a vinculação afetiva que as pessoas de todas as classes sociais têm, então, com as pautas conservadoras. Bom, e para fazer isso, eu trouxe hoje algumas ideias do psicanalista e pensador William Reich, né? O Reich ele se preocupou em estudar, em tentar entender a psicologia das massas frente ao fascismo, né? Então, eu acho útil que, de certa forma, a gente tente utilizar as ideias do Reich para entender por que algumas vezes as pessoas apoiam a sua própria opressão, né? Isso tem acontecido no Brasil, mas não é um fenômeno exclusivamente nosso e já aconteceu algumas vezes na história. Então vamos lá ver o que o Reich nos tem a dizer sobre isso. Bom, agora percebam como a gente, quando começa a falar de conservadorismo, muito rapidamente a gente já cai em alguma pauta que tem a ver com sexualidade, né? Então, isso não deixa de ser, de certa forma, intrigante, né? Porque a sexualidade desperta assim, paixões tão fervorosas assim, dessas pessoas conservadoras. Bom, é claro, né, que a sexualidade nunca reflete apenas assim, meios, não é, de reprodução ou de prazer. Reflete, sim, estruturas de poder. Então, a gente, assim, para usar as palavras do próprio Reich, eu vou fazer aqui uma pequena citação sobre isso. Não é possível compreender a economia sexual e os processos ideológicos da sociedade patriarcal sem ter em conta essa instituição, que é da família patriarcal. A psicanálise de homens e mulheres de todas as idades, países e classes sociais leva às seguintes conclusões. A combinação da estrutura socioeconômica com a estrutura sexual da sociedade e a reprodução estrutural da sociedade verificam-se nos primeiros 4 ou 5 anos de vida na família autoritária. A Igreja só continua essa função mais tarde, e é por isso que o Estado autoritário tem o maior interesse na família autoritária. Bom, então em suas análises, né, William Reich ele sempre dá a esse momento em que a criança passa a ser reprimida sexualmente, o momento da gênese das estruturas de moralidade, né? Então, toda vez que a gente pensa em como se cria a estrutura de moralidade de um povo, a gente deve imaginar, então, de acordo com o Reich, o momento em que as crianças passam a ser assim, tolhidas em seu desejo. Bom, o Bolsonaro, durante a sua campanha à presidência, ele usou muito, e até de uma forma que eu não conseguia na época entender muito bem o porquê, porque me parecia um assunto muito pontual, mas ele usou muito assim alegorias como a ideia do kit gay, da mamadeira de piroca, por exemplo. Bom, isso aí fazia parte de um plano, claro, né, de colocar essa pecha de que a esquerda gostaria de tornar as crianças homossexuais. Agora, assim, eu não consigo entender como que alguém pode pensar, né, que toda uma linha política pode ter interesse em tornar as crianças homossexuais. Isso é claro que não existe. Agora, o que existe sim, e faz todo sentido, é que a direita queira manter, enfim, as estruturas patriarcais autoritárias. Isso facilita a instalação de um certo tipo de Estado. Esse tipo de Estado, que é o Estado desejado pela direita, ele depende não só de uma formação política, mas principalmente de uma formação cultural, que tem no modelo de família patriarcal essa miniaturização de Estado. Bom, mas então as crianças de famílias muito conservadoras, né, com essa estrutura patriarcal, como não podem então dar vazão, né, às suas pulsões, elas vão encontrar outros meios de satisfação e outros caminhos por onde circula seu desejo. Um deles é o militarismo, por exemplo, né, com seus símbolos fálicos, né, com os seus uniformes, né, inclusive essa ideia, né, de as mulheres que gostam de homens de uniforme, né, tem a ver também com essa ideia de circulação libidinal de pessoas, enfim, que possuem limitações na circulação do seu desejo.
Bom, e a mente reacionária, né, como a gente já viu em outros vídeos, né, que é diferente da conservadora, tem sempre, enfim, essa ligação com figuras de autoridade, né? Seja a autoridade do pai, ou a autoridade do líder da igreja, né? Ou do exército, mas também futuramente na vida dessa pessoa com a autoridade do governante, né? Então essa idolatria que certas pessoas têm, à direita ou à esquerda, né? Em relação a governantes, isso tem, sem dúvida, alguma remissão à infância, remissão a uma época em que a autoridade máxima era justamente o pai. Então, o próprio Hitler, né, entendeu, de certa forma, esse caráter infantil, né, das massas, e seria útil eu fazer aqui uma citação do Mein Kampf, onde ele fala um pouco sobre isso. Então ele diz assim: o povo, na sua esmagadora maioria, tem uma natureza e uma atitude tão femininas que os seus pensamentos e ações são determinadas muito mais pela emoção e sentimento do que pelo raciocínio. Esse sentimento não é complicado. Pelo contrário, são muito simples e claros. Não há muitas nuances. Sempre há um positivo e um negativo, um amor ou um ódio, o certo ou o errado, uma verdade e uma mentira, e nunca situações intermediárias ou parciais. Ou seja, essa visão do Hitler, de fato, enfim, estava certa, né? Enfim, ele soube se aproveitar, inclusive, dessa correção da citação que eu fiz aqui, para, enfim, dominar uma série de pessoas, né? Contra os seus próprios interesses. O meu pai, e futuramente o líder político, ele justamente é aquele que goza, né, de uma forma que eu não posso. Então, eu preciso, através dele, não é, fazer as coisas que eu não posso fazer por mim mesmo. Então, essa estrutura de projeção do eu na figura de autoridade é muito típica assim, dessas neuroses que são criadas justamente na primeira infância, através da repressão, as primeiras manifestações de sexualidade. Se a família não fosse assim tão repressora e tal, o que acontece é que em certo momento, né, todos nós que passamos por essa estrutura de grande identificação, né, com a figura paterna e tal, em algum momento passaríamos a falar, não, agora eu sou a autoridade, né? Então, a partir de então, de certo ritual de passagem, né, que a gente tem de alguma forma na nossa sociedade, a gente começa então a ser responsável pelos nossos próprios prazeres, né, as nossas atitudes e tudo mais. E aí a gente vai transformar aquilo que é sexualidade também em formas sublimadas, né? Vamos produzir aí livros, vamos criar empresas, vamos jogar futebol, enfim. A gente vai transformar toda essa energia em diversas coisas, inclusive em relações sexuais. O problema é que essa pessoa que está presa nessa neurose, né, criada durante a primeira infância, ela não vai conseguir nunca se soltar completamente da estrutura de autoridade paterna. E, de acordo com o Reich, é justamente esse o problema da mentalidade fascista, e esse o problema, é um problema das massas, porque, em geral, as famílias são repressoras, e são repressoras de uma forma muito dura, né, de modo que, então, as crianças elas vão criar essa neurose, e aí, quando você tomá-las em conjunto, elas vão estar muito suscetíveis, né, a figuras carismáticas, né, que vão tomar esse lugar da figura paterna que elas tiveram em algum momento. Bom, então o homem reacionário, né, ele tem sempre esse medo muito grande de uma vida mais livre, né? Ele precisa de alguma forma dessa submissão a um outro, que é aquele outro mais forte, ao outro mais potente que ele, né, e que de certa forma pode fazer as coisas que ele não pode. Bom, então eu gostaria de fazer mais uma pequena citação aqui do Reich, que eu acho que vai entender como que aparece essa ideia do perigo que o instinto representa para a pessoa conservadora. Então, abre aspas, né? O instinto aparece como um perigo tremendo. O ser humano que recebeu e conservou uma educação autoritária não conhece as leis naturais da autorregulação e não tem confiança em si próprio. Tem medo de sua própria sexualidade porque não aprendeu a vivê-la naturalmente.
Por isso, rejeita a responsabilidade pelos seus atos e tem a necessidade de direção e de orientação. Então é interessante, não é? Porque a pessoa com essa mentalidade autoritária, ela tende a reproduzir, né, na sua família, enfim, quando aquela criança, né, que teve um recalcamento assim na sua infância, ela tende também a reprimir os seus próprios filhos, e essa estrutura familiar patriarcal, ela tende a se reproduzir também. É interessante a gente pensar também qual é o lugar da mãe nisso tudo. Bom, a mãe é justamente a pátria. Inclusive o Goebbels falou também, a gente hoje está citando pessoas aí terríveis, né? Mas o Goebbels ele fala o seguinte: a pátria é a mãe da tua vida, né? Então ao mesmo tempo que você tem uma figura paterna severa e tal, essa figura paterna também é aquela que vai cuidar, né, da mãe, da pátria, né, e de seus filhos, né, que são os cidadãos. Agora, essa estrutura de pátria e de família ligadas como se a família fosse uma miniatura da pátria, é claro que isso pressupõe que você tem um Estado autoritário, porque a família em si é uma estrutura autoritária. Essa impossibilidade, não é, de ter autonomia, enfim, de ter uma expressão mais adequada assim, para os nossos desejos, a gente acaba entrando em circuitos assim, de consumo, não é, de mercadorias, consumo exagerado, né? A gente fica muito preocupado assim, com aparências, né? A classe média sempre está muito preocupada em parecer um pouquinho mais rica do que ela é, né? Então, de certa forma, essas estruturas de desejo, aquilo que a classe média deseja, em geral, não tem muito a ver com grandes mudanças, né, com grandes melhorias assim, substanciais para a sua vida. Tem a ver, sim, com mudanças das aparências. E isso é muito típico de pessoas que não assumiram a responsabilidade sobre a sua própria vida. E não assumiram porque justamente nunca se livraram das estruturas infantis que colocam, então, assim, as crianças como sempre secundárias em relação a um pai que ele sim pode, inclusive, falar obscenidades, né? Fazer coisas terríveis e ser perdoado por isso porque ele é o pai e ele sabe melhor, justamente o pai sabe melhor sempre, né? E isso é bastante grave, né? Enfim, porque a pessoa, ao invés de revoltar-se, né, contra essas estruturas, né, que estão oprimindo, né, o funcionamento, ou enfim, que estão negando acesso a certas possibilidades materiais, né? Então, ao invés de ela se revoltar contra isso, ela se sente culpada, né? Ela se sente culpada por não ter, por não ser digna, enfim, de certo estilo de vida, né? Então, isso é um problema. Agora, um problema maior ainda, que a gente pode atribuir a esse tipo de mentalidade, muito comum na classe média, é que então ela se torna, de certa forma, bastante masoquista, assim, em não exigir os seus direitos, em, inclusive, permitir que lhes sejam retirados direitos, né, trabalhistas, previdenciários e tal, sem nenhum tipo de revolta. Bom, então essa insatisfação, né, que vem desde a infância, né, essa excitação insatisfeita, né, ela acaba se tornando vários sintomas sociais, né? O misticismo, de acordo com Reich, viria justamente daí, né? Então, já que a pessoa ela não pode, né? Ela vê frustrada a sua busca pelos prazeres, então ela acaba tentando encontrar prazeres de outras formas, inclusive de maneiras místicas, né? E aí o religioso, então, ele começa a aflorar, né? Não na criança pequena, porque nenhuma criança pequena tem essa ideia de Deus, né? Mas a ideia de Deus ela vai se criando justamente junto com essa ideia de figura de autoridade paterna, né? Para a criança, Deus é basicamente o seu pai, né? O seu pai é a atualização de Deus na Terra, na estrutura familiar dela. E é interessante, né? Porque as religiões primitivas, elas eram religiões altamente sexualizadas, né? Então, elas não tinham nada desse componente antissexual que as religiões maiores, né? As religiões atuais maiores possuem hoje. Então, quando essas religiões elas passam a ser antissexuais, então o homem ele precisa criar novos valores morais, né? E esses valores vão ser justamente
os de resistência, o de heroísmo, né? Então, essa ideia do heroísmo também, muito ligado à direita conservadora, né, que vê também aí uma ligação na militarização, a ideia de heroísmo, e infelizmente esse heroísmo ele não tem a ver com nenhum objeto, né, com salvar alguém, salvar a humanidade, não é nada disso. O heroísmo é simplesmente uma certa forma de resistir, né, de resistir a um mundo perverso, né, a um mundo que, enfim, que é a sua decadência, né, a sua corrosão e tal. E aí mesmo o sofrimento, né, o sentimento de culpa são muitas vezes buscados, né, por essas pessoas que têm essa estrutura mental, porque, de certa forma, o sofrimento ele causa a expiação da culpa. Então a gente tem várias sociedades, várias modalidades de expiação. E, de certa forma, por causa disso, a gente pode imaginar que há um certo gozo, não é, das pessoas com mentalidade reacionária em se submeter a provações, se submeter ao sofrimento, né, que é o oposto, basicamente, do que a gente espera, né, de uma pessoa livre, de uma pessoa bem resolvida, que vai buscar justamente o contrário, né, ao invés de uma estrutura masoquista na sua vida política, ela vai procurar a satisfação das suas necessidades. Bom, mas eu trouxe esse texto do Reich para mostrar que a gente pode ser muito mais do que um bom rebanho, né? Eu acho que a gente tem que assumir, enfim, que nós somos as autoridades na nossa própria vida, né? A autoridade máxima na nossa própria vida e que não é nem um pai, nem uma figura que represente o pai por alguma neurose nossa, que vai resolver algum problema real que a gente tem. Então, é importante a gente estar prestando atenção, não é? Se os políticos que a gente está colocando lá não são, de certa forma, pessoas que devem cuidar pela nossa felicidade. A nossa felicidade a gente tem que buscar por nós mesmos, não é? E não através da submissão a alguma figura. Bom, então para mim, muito mais importante do que quem é que vai estar no poder, né, qual partido ou qual político que está no poder, é a gente criar, né, possibilidades para que as pessoas não sejam tão infantilizadas, né? Porque essas pessoas infantilizadas, elas são justamente aquelas que buscam alguém que as vá redimir, né, redimir os seus pecados, né, e vai encontrar então figuras aí messiânicas, né, para tomar conta do rebanho. Isso tudo é aquilo que a gente espera evitar, não é? E buscar, ao invés disso, pessoas assim responsáveis pelos seus prazeres, pelos seus desejos, pelas suas realizações, pela sua subjetivação, ou seja, quais são as formas de subjetivação que a gente tem hoje disponíveis, né? Uma delas é essa, de você se submeter a uma autoridade. Agora, a outra é essa de você buscar construir um mundo diferente daquele que você encontrou, né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente tratar desse tema de sexualidade, sexualidade infantil, de estruturas familiares, né, autoritárias, mas é importante também a gente entender como que essas estruturas elas se refletem posteriormente numa vida política assim mais pobre, não é, com menos possibilidades de realização para o povo. Então, eu peço para você que, se gostou, enfim, se inscreva no canal, ajude aí a nossa caminhada, né, nessa nossa série aí dos mitos do mito, né? No próximo vídeo a gente vai ver com outras ideias aí referentes à direita, né, ao conservadorismo, que são meus objetos de estudo, né? E eu agradeço a sua presença, enfim, até agora nesse vídeo. Um grande abraço, né, e até o próximo.